Muito bom dia, meus amigos apostadores. Vou passar para vocês hoje os palpites deste sabadão. E se você é novo aqui no canal, você já sabe, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e comente com os seus palpites também para juntos traçarmos as melhores apostas. Vamos rodar a vinheta porque a gente tem muito jogo para poder passar para vocês, várias ligas novas aqui no canal. Então conto com o apoio de todo mundo para a gente poder fazer um bom sabadão, beleza? Vamos que vamos! E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Titinaraj aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, se você quer dicas dos campeonatos estaduais, nesse sábado elas vão estar exclusivas no meu canal do Telegram, que tem o link na descrição do vídeo para você poder acessar. A partir de amanhã também, se vocês curtirem bastante esse vídeo aqui, se vocês comentarem eu quero os estaduais no canal do QA, eu vou trazer palpites dos estaduais aqui também, ok? A gente tem novidade aqui com várias ligas europeias para vocês. A gente começa hoje analisando o confronto do Alavés contra o Girona. O Alavés está brigando contra o rebaixamento no momento, 17 pontos apenas, 16ª colocação, um time que vem de 4 empates, então detalhes aí para não sair com a vitória, enquanto o Girona, depois de um começo um pouco mais titubeante, está tentando brigar aqui para poder voltar ao grupo dos 6 primeiros e conseguir uma classificação europeia depois da campanha simplesmente espetacular na última temporada. O Alavés, que é comandado pelo Kudê, ex-treinador do Inter e também do meu Atlético Mineiro, chega aqui com muita desconfiança, né, por conta dos resultados recentes, empates contra algumas equipes mais frágeis, mas também tem esse empate aqui diante do Bilbao, que de certa forma é de se comemorar, porque o Bilbao é uma equipe muito forte. Valência não vem jogando bem e o time tem, embora conseguido marcar alguns gols aqui no ataque, com o Garcia e o Vicente sendo os principais homens de frente nesse 4-2-3-1, o time conta também muitos problemas defensivos, tomando gol aqui em praticamente todos os confrontos. Aliás, os únicos 2 jogos que o Alavés venceu nos últimos 10 foram jogos onde a defesa não foi vazada. Nos outros, onde o time tomou gol, não conseguiu vencer. O Girona, por sua vez, deu fim a uma sequência ruim aqui de 6 resultados negativos, incluindo aqui derrota por Liverpool na Liga dos Campeões, uma pausa aqui, efetivamente, para esse fim de ano, né? E o último jogo foi em dezembro. Agora, o time quer continuar vencendo para poder subir na tabela de classificação. O momento oscilante parece ter dado fim depois de uma boa vitória por 3-0 e o Ruiz, juntamente com o Gil e o Asprilla, são os principais homens de frente desta equipe, desse 3-4-3, que é o mesmo esquema que o time vinha jogando no ano passado com muita velocidade, mas sem os mesmos jogadores como Dovbyk, Savinho e outros do Girona que acabaram sendo negociados. Esse confronto aqui, pessoal, é um confronto de 2 times que vivem em situações oscilantes, tá? Não são times muito confiáveis. Mesmo nos critérios casa fora, a gente não tem um Alavés muito consistente aqui, né? Venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. O Girona perdendo 4, empatando 3 e vencendo 2. E são 2 times que têm marcado e sofrido muitos gols. Eu acho essa a melhor aposta para esse confronto. Um confronto que está bem precificado aqui na minha visão. Ligeiro favoritismo realmente para o visitante aqui, mas o Girona tem sido muito confiável. 2 defesas que têm sofrido muitos gols num jogo de necessidade para ambas as equipes, pelo estilo de confronto de ambos e qualidade das partes ofensivas aí das equipes e que não conseguem sustentar os seus resultados. O Alavés, principalmente, né, não está conseguindo segurar os seus resultados. O mais de 1.5 gols aqui nesse primeiro jogo, para mim, é a melhor pedida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Valladolid, que está numa campanha horrível aqui, o último colocado contra o Betis, que é o 10º. O Valladolid, triste demais de ver, apenas 12 gols marcados, 37 já sofridos, uma campanha simplesmente deplorável, né? Das piores campanhas na história da equipe na La Liga. O time hoje não pode contar com o Latasa, que está suspenso nesse 4-2-3-1, que tem o Amalá e o Moro como os principais jogadores, além do Tahami. Mas ainda assim, é um time tecnicamente muito frágil, que tem muita dificuldade de criação na parte ofensiva, marcando, como eu falei, poucos gols aí durante praticamente todo o campeonato. O time chega para este confronto aqui com uma sequência de 2 derrotas, uma na Copa do Rei para um time muito frágil, que acendeu ainda mais o alerta para essa equipe, e a derrota para o Girona por 3-0. O Girona a gente comentou recentemente. Ponto positivo aqui, a vitória em casa diante do Valência, para mostrar o quanto o Valência vem jogando mal. E do lado do Betis, o time que vem numa campanha aqui muito forte, né? Em várias competições, conseguindo manter frente tanto na Conference League quanto na Copa do Rei, conseguiu avançar diante do Huesca e conseguiu também um resultado interessante diante da equipe do Barcelona, com um ataque que é muito poderoso, né? Com o Vitor Roque comandando lá, mas o Celso é o jogador que mais está se destacando nessa equipe, Giovanni Lo Celso, experiente jogador, craque de bola e que faz esse meio campo rodar muito bem. Ainda tem o Isco e o Esalzoli, então é um meio campo realmente muito experiente, que consegue quebrar
defesas com seus passes de profundidade, que conseguem também um chute de fora, eventualmente marcar gol e colocar o atacante em boas condições. Então o Betis tem totais condições de vencer aqui, para mim é o favorito e deve vencer. Uma aposta no Betis aqui é o mais recomendado para este segundo jogo. No terceiro jogo a gente tem o Sevilla recebendo a equipe do Valência, e o Sevilla quer subir na tabela também, fazer uma campanha um pouco mais tranquilo do que fez na temporada passada, mas os resultados não são tão interessantes assim recentemente, né? O time vem tropeçando com uma derrota para o Real Madrid, que é de certa forma de se esperar, mas essa derrota por 4-1 para o Almeria aqui chamou realmente a atenção, né, pela fragilidade do adversário e também pelo fato do Sevilla ter tomado 4 gols. O time na La Liga está apenas na 14ª colocação, não está totalmente livre da zona de rebaixamento e tem uma quantidade de gols marcadas aqui que me chama a atenção, que é baixa. A defesa nem está tão mal assim. Agora, quem consegue estar ainda pior é o Valência. A cidade de Valência teve aquelas enchentes, isso realmente acaba minando. A gente viu isso acontecendo com o Grêmio, acontecendo com o Inter, mina tudo psicológico, a torcida, os jogadores, a rotina, porque embora os jogadores tenham uma estrutura boa, são familiares, pessoas próximas, então acaba que o foco da equipe fica muito disperso e o time acaba consequentemente caindo de rendimento. É bom lembrar que o Valência fora de casa também não consegue fazer muita coisa, é um time muito frágil. O time conseguiu uma boa vitória aqui na Copa do Rei, mas o adversário é muito frágil. Na Liga o time vem de 5 jogos já sem vencer, perdendo 3 e empatando 2. Fora de casa é uma equipe muito frágil, como vocês vão ver aqui nas estatísticas. O Sevilla melhora o seu desempenho, é um time muito mais sólido, só perdeu para boas equipes como Villarreal, Girona e Real Sociedade, mas conseguiu vencer o Celta, o próprio Raio, o Betis, o Raio Vallecano, o Getafe, enquanto o Valência nos jogos de La Liga ele não vence ninguém. Os jogos que ele venceu são os adversários de segunda, terceira divisão da Espanha nas Copas. Fora isso, tem jogado muito mal, então vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25. O Sevilla tem o Luque Bacchio, que é muito bom, o Romero também um ótimo atacante, e a equipe do Valência, se sair atrás, não me vejo com força para poder buscar uma recuperação. Então esse menos 0,25, reembolsando metade da aposta em caso de empate, para mim é a melhor pedida para este terceiro confronto. E seguindo em frente agora, campeonato italiano, a gente tem Udinese e Atalanta, duas equipes aqui que estão em situações diferentes do campeonato, né? A Atalanta brigando pelo título no momento e a Udinese fazendo uma boa campanha, brigando aqui por um momento por uma vaga em competição europeia. O Udinese chega para essa partida aqui com 4 jogos sem vencer dentro de seus domínios, o alerta está um pouquinho ligado e o desempenho geral só tem uma vitória, 2 nos últimos 10 jogos, com 5 derrotas e 3 empates. É um time que oscila em termos de desempenho também, que tem alguns bons jogadores de frente, mas hoje não pode contar com o Lorenzo Luca, um dos seus principais jogadores, além do Kenan Davis, Yannet Zahaga e o Okoye. À frente vai ter o Tovan e o Sanches nesse 3-5-2, com o Camará no meio e o Kallström, veterano jogador, quem jogava CM aí sabe, que comanda bem este meio campo. Agora, do outro lado, a gente tem a Atalanta, que para mim é um dos times mais fortes que a gente tem nesse campeonato italiano. Obviamente tem o Milan, obviamente tem a Inter, tem o Napoli também, mas a Atalanta é um time muito interessante de se ver jogar. O treinador é ótimo, o time tem um meio campo que consegue roubar a bola e faz recuperações muito rápidas, então já coloca o ataque lá na frente. Ederson jogando muita bola, Ruggeri também. Agora, a frente com o Lukman e o Ketalere é uma das frentes mais interessantes que a gente tem na Itália nesse momento. E isso que o time não está podendo contar com esse Scamacca durante quase toda a temporada, além do Retegui, que está lesionado, e o Quadrado também. Mas ainda assim, eu vejo a Atalanta em ótimas condições. Agora, o Udinese é um adversário difícil, esse jogo deve ser tenso. Eu vou recomendar o menos 0,25 da Atalanta aqui ao vivo, diante da Udinese. Obviamente, todos os jogos eu recomendo uma aposta ao vivo. Se porventura o time sair atrás, a gente entra na próxima linha desse time, né? Então, saiu atrás, a gente pega o dupla chance aí da Atalanta, pega essa variação, né, para caso o time saia atrás, se a gente não tiver entrado no mercado ainda. Para poder seguir aqui no Campeonato Italiano, a gente tem também Torino e Juventus, o clássico Derby della Mona, acho isso que chama, né? E embora qualquer que seja a situação das equipes, sempre vai ser um confronto difícil, porque os jogadores realmente se entregam bastante. O Torino vem fazendo uma campanha aqui que é tradicional, né? Uma campanha de meio de tabela, um time que não sobe, não desce, não disputa competição internacional, mas também não é rebaixado. É um time limitado, com poucas opções ofensivas, 19 gols só no campeonato até o momento, é pouco, e o Adams é o principal atacante dessa equipe. O Zapata é um desfalque relevante para esse time que joga num 3-4-2-1. O Torino chega para este confronto aqui após 3 jogos já sem vencer e uma vitória só nos últimos 10 jogos. O adversário é a Juventus,
que foi eliminada na Supercopa da Itália diante do Milan, que acabou vencendo, a gente vai falar do Milan aqui no próximo jogo, e a Juventus está empatando demais os seus confrontos, né? Tá precisando meter um pouco o pé no acelerador para poder conseguir administrar essas vitórias. O Locatelli ainda é baixo para esse confronto, o Vlahovic é dúvida, assim como o Francisco Conceição, então a Juventus tem alguns desfalques aqui, mas é um time muito mais técnico, com o Yildiz e o Koop Meiners nesse meio campo, que ainda tem o Mangular e o Vlahovic lá na frente. Se ele jogar, a Juventus realmente fica muito forte e é o meu favorito aqui para este confronto. A Juventus tem boas condições de vencer, a linha pré está em 1,90, possibilitando aqui o menos 0,25, perto de 1,70 aí. Acho uma boa aposta também para este confronto na Itália aqui, Juventus menos 0,25 diante do Torino, mesmo fora de casa. O Milan recebe o Cagliari e a grande questão aqui é saber se o Milan vai ter uma ressaquinha de título, né? Essas duas jogos da Supercopa foram jogos que mostraram uma força muito grande, time que trocou de técnico recentemente, se não me engano agora estava o Flávio Conceição lá, e o time conseguiu vencer não só a Juventus, como a Inter de virada depois de estar perdendo por 2-0. Então, realmente foi o primeiro título do Milan, se eu não me engano, desde 2020, tá? E é um título para poder dar realmente um ânimo muito grande para essa equipe. Agora, tem que ver como é que vai estar a ressaca de título, até porque no campeonato italiano o Milan não tá voando assim em relação aos adversários, não, tá apenas na 8ª colocação, longe já um pouquinho, né, 5 pontos atrás das vagas europeias, então tem que colocar um pouquinho o pé no acelerador e esse ritmo da equipe pode ser interessante, pode ser que o desgaste pese, mas o adversário hoje é bem frágil e acessível. O time tem aqui grande parte dos seus jogadores à disposição, com o Rafael Leão, que entrou no jogo e jogou muita bola, além do Pulisic lá na frente, Morata, o Emerson Royal é a principal baixa, né? O Emerson Royal mantendo a cena, né? Saiu do Tottenham, ganhou um título. O Cagliari, por sua vez, apesar de ter vencido o último jogo, encerrou uma sequência de 5 derrotas. Ok que as derrotas foram adversários complicados, né? Fiorentina, Atalanta, Juventus e também a Inter. Então, assim, adversários de gabarito. O Cagliari, no momento aqui, tá brigando contra o rebaixamento, mas melhorou os seus níveis de atuação. O time joga aqui num 4-2-3-1 e hoje vai jogar montadinho na defesa, tentando conseguir um contra-ataque. O grande problema é que o ataque é um ataque frágil, né, com apenas 18 gols, e a defesa não se sustenta tanto. Então o Milan tem totais condições de vencer aqui, a cotação é de super favorito em 36, não gosto de handicap, mas também não consigo comprar nada pro Cagliari, eu vou no Milan ao vivo aqui neste confronto. Indo para o campeonato alemão, pessoal, a gente tem aqui um confronto interessante do Freiburg contra a equipe do Kiel. O Freiburg está na 9ª colocação no momento aqui, o Kiel é um dos últimos colocados, um dos piores times que já pisou na Bundesliga, é um time duro de assistir, enquanto o Freiburg tem alguns jogadores que eu particularmente gosto bastante, acho o Grifo muito bom, o Doan muito bom também, e são os principais jogadores dessa equipe, que é uma equipe estruturada, consistente defensivamente e que ofensivamente consegue produzir. Tem 7 vitórias no campeonato, 3 empates e 5 derrotas, uma campanha interessante, é que tem muitos times jogando bem no campeonato alemão e muitos times muito ruins, então tem essa discrepância, essa campanha do Freiburg aqui é interessante, e é bom pontuar aqui em casa o desempenho da equipe também com 5 vitórias apenas, do total na verdade, 1 empate apenas e 1 derrota, então uma campanha muito sólida dentro de casa para enfrentar o Kiel, que é um dos piores fora, não conseguiu vencer ninguém nessa competição. Aqui é um duelo de super favorito, que não se justifica porque o Freiburg não é um time super favorito, mas comprar alguma coisa pro lado do Kiel eu também não gosto, tá? A vitória do Freiburg ao vivo aqui também é o mais indicado para este confronto, e eu gosto bastante de pegar o Freiburg e vencer por 1 ou 2-0 aqui neste jogo. O Borussia Mönchengladbach tá em 8º aqui, ele quer incomodar um pouquinho o Bayern, como ele consegue incomodar algumas vezes em confrontos diretos. A gente abre no geral aqui, tem uma vitória aqui do Gladbach, depois um empate, outra vitória, um 5-0 aqui, depois chegou a ficar invicto ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos, perdeu os últimos 2, mas o Gladbach é constantemente uma pedrinha no sapato aí do Bayern de Munique. O Borussia chega para esse confronto aqui na 8ª colocação do campeonato, querendo melhorar o seu desempenho, e tem o Kleindienst como principal atacante dessa equipe. Bom lembrar também que o Reitz e o Honorar são outros jogadores nesse 4-4-2 clássico de um time que é muito interessante também, muito técnico, tem bons cruzamentos na área, que tem também chutes de fora, tem jogadores de habilidade aqui, um ataque interessante, com uma defesa estruturada, 25 gols marcados e 20 gols sofridos. Agora vai pegar o time mais forte do campeonato alemão no momento, que é o Bayern de Munique.
E olha só como é que a campanha do Gladbach também ela é interessante aqui. O Bayern, por sua vez, chega aqui como absoluto no campeonato, né? Alguns pontinhos à frente do Leverkusen, que já jogou e venceu a equipe do Borussia, um confronto difícil. Mas o Bayern esse ano não quer vacilar e não quer perder outro título, não, como perdeu na temporada passada. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos, uma defesa mais estruturada do que em outras temporadas, né? E um ataque de muito gabarito, com alguns jogadores aqui que dispensam apresentações, como o próprio Harry Kane e também como o Michael Olise e o Müller. O time não vai ter o Upamecano, o zagueiro está suspenso para este confronto, então desfalca esse setor, e o Musiala também é dúvida para essa partida. Se não jogar, ele deve jogar o Sané lá na frente. Gierikin deve fazer a defesa com o Kimmich e Goretzka no meio. Esse time do Bayern é um time que faz transições muito rápidas, e nessas transições ele acaba muitas vezes dando espaço aos seus adversários. Eu acredito que o Bayern tem sim boas condições de vencer, e aqui eu vou deixar duas opções, né, para vocês: ou a vitória do Bayern ao vivo, assim que bater 1,65 já pode pegar. Mais de 2,5 gols também é interessante, porque a gente tem tanto gols do Borussia, que tem uma média de 2 gols marcados aqui, quanto 2, 3 gols do Bayern. Então, o mais de 2,5 ao vivo também é bem interessante para esta partida. Pessoal, então esses são os meus palpites para este sabadão. Palpite para os estaduais vão estar lá no meu canal do Telegram, a partir de amanhã aqui no canal nosso. E os jogos da Copa da Inglaterra, que tem muitas partidas, tem muitos super favoritos com odds de 1,04, 1,05, 1,10. Então, assim, são jogos que o timezinho inclusive pode entrar com reserva. Então fica uma leitura um pouco mais complicada, e que é mais interessante na minha visão de pegar dicas ao vivo, que vão estar lá no meu canal também. Então peço para todo mundo me seguir lá. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui e deixar o seu like, beleza? A gente se vê hoje à tarde com os palpites de domingo. Não vou atrasar. E muito obrigado por ter me assistido. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.